Na semana em que o mundo comemora o orgulho LGBT+, este episódio é destinado a falar sobre como é a experiência de ser um homem gay. O que é homofobia? Como ela impacta a nossa vida? Por que precisamos manifestar o orgulho LGBT+? Quais as vantagens de ser um homem gay? Existe? Isso e mais no nosso encontro. Um podcast feito por dois psicólogos para falar sobre saúde mental e muita viadagem. Um espaço para discutir dramas, tabus, dicas e, claro, te mostrar que tá tudo bem ser gay. Pod Gay. Que a primeira coisa que eu quero saber, estamos gravando esse episódio e eu já quero começar esse episódio falando sobre a parada da diversidade, porque estamos gravando esse episódio um dia depois de ter acontecido a maior manifestação do planeta. E eu, obviamente, não pude ir à parada, pois estou em um outro estado e não consegui me programar a tempo, mas estou curiosíssimo, Lucas, para saber. Conta pra gente, pra galera que não foi, como foi a parada de São Paulo. Amigo, eu amei o barulho daqui de casa. É porque assim, gente, se você mora em alguns estados depois de São Paulo, eu moro alguns quarteirões de onde foi a parada, literalmente falando alguns quarteirões, e cheguei a ir lá, ia de trio, fui convidado e tudo mais, eu cheguei, fiquei 20 minutos, peguei aquele ambiente e passei mal. Eu comecei a passar mal, eu já tava doente antes, mas eu falei, não, eu vou. E eu comecei a passar mal de uma maneira que eu falei, não é pra mim. Esse ano eu vou comemorar em casa, parado, literalmente, parada gay, parada LGBT, parada LGBT, parado. Pois é. Então, não foi dessa vez, mas de qualquer forma, eu fiquei assim muito surpreso, porque assim, tinha muita gente. A hora que eu fui, foi, sei lá, bem no início, né? Então, assim, já tinha muita gente, mas quando começou os shows mesmo, que tava mais lotado, eu fiquei assim, chocado, porque eu vi notícias de que deram mais de 4 milhões de pessoas. Você consegue imaginar 4 milhões de pessoas em um só evento? É literalmente o maior evento do mundo. E você consegue imaginar? E eu ficava pensando, cara, o tanto que isso é importante pra gente, pra renovar a nossa autoestima. E aí, que eu acho esse episódio muito interessante, porque ele fala muito sobre quem somos nós, sabe? De quem que de como a gente é formado, sabe? Porque isso tudo que a gente vai falar mostra como que gay que a gente é, que LGBT que a gente é. Cara, mexe com a nossa autoestima, sabe? Saber que o maior evento do mundo acontece aqui no Brasil e é sobre a diversidade. Então, pensar em tantas marcas que apoiaram, isso pra gente é muito importante. E fala, não, tem esperança, posso ser acolhido, eu posso ser aceito em algum lugar, entre essas 4 milhões de pessoas e até muito mais que vão nos apoiar, porque a gente sempre vê notícias de que a gente é abandonado, excluído, expulso de casa, mas também tem esse lado, né, de que a gente tem pessoas que nos apoiam, lugares que nos apoiam, instituições que nos apoiam, sabe? E isso é essencial para a gente ter em mente que a gente pode sim ser acolhido por as outras pessoas. Mas essa foi, no geral, a minha triste história de como eu não fui na parada LGBT, mas ano que vem eu e John, a gente vai estar num trio, que a gente vai montar um trio, o trio do Pod Gay. Vamos montar um? Com certeza! Pod Gay patrocinando a parada da diversidade no próximo ano, olha só. E, na verdade, não sabemos, porque olha só, precisamos compartilhar com você que está nos ouvindo que o Pod Gay entrou no top 50 podcasts mais escutados no Brasil pelo Spotify na categoria Saúde e Fitness. Gente, com apenas 5 semanas. É importante lembrar isso, porque estamos aqui completando a 5ª semana de publicação do podcast e alcançar esses marcos é bem importante, né? Ainda mais um podcast que é pra gay, sabe? Então, assim, Exato, exato. É uma informação, gente, muito transformadora, muito especial, e compartilhamos aqui com muito prazer com você que nos ouve, nos acompanha, porque você faz parte dessa história, né? Então, para você que está aqui agora acompanhando o podcast logo no início, é importante que você saiba disso.
Com apenas 5 semanas de publicação, o Pod Gay bateu o top 50 dos podcasts mais ouvidos no Spotify Brasil, na categoria Saúde e Fitness. Mas seguimos, porque o episódio de hoje é um daqueles episódios, Lucas, que eu tô morrendo de vontade de fazer há muito tempo, e muito preocupado também, porque tem muita coisa pra falar. Tem muita coisa pra falar. E, inevitavelmente, muitas das coisas que falaremos não serão boas. É importante que você que nos ouça saiba disso. Vai gerar gatilho, vai mexer com trauma e com uma série de coisas. Mas eu também penso que é uma oportunidade para falarmos do que tem de positivo, do que tem de bonito e do que pode ser apreciado, né? Porque, da mesma forma como tu acabou de dizer, tem várias coisas difíceis na história da comunidade LGBT+, mas ao mesmo tempo vivemos um momento muito especial e importante na história da humanidade e para nossa comunidade também. 4 milhões de pessoas na Parada da Diversidade em São Paulo é praticamente 1/3 da população de São Paulo. É gente pra caramba. É bizarro pensar isso, né? Então, assim, pensem nesses dois lados, né? O lado que a gente vai falar, que pode ser muito difícil, mas que é importante, mas também o lado de que a gente pode sim ser acolhido e que tem muita esperança. Agora, por que temos uma parada para manifestar o orgulho LGBT+, Lucas? A galera fala, né, que é por privilégio, que é porque a gente quer se mostrar e tudo mais. Só que a parada, ela se iniciou como um movimento político, né, como um protesto, realmente, há alguns anos atrás, que era chamada Parada Gay, e depois foi se diversificando e expandindo para outras siglas, né, porque, de fato, a gente é tudo colega, né, a gente da sigla, e juntos a gente tem mais força, mas ela existe um movimento político para a gente ter os nossos direitos básicos, que hoje no Brasil a gente tem o direito de casar, por exemplo, de adotar filhos, temos uma lei que protege contra a homofobia, embora seja muito mais no papel do que na prática, mas a gente tem. E aí parece uma bobagem, né, se a gente olhar por esse ângulo, por que a gente tem uma parada só para LGBT? Mas, na verdade, tudo isso que a gente conquistou foi no grito, não foi, gente, vamos ser legal, vamos, por favor, senhor político, faça uma lei para nos proteger, nos inclua, por favor. Não foi dessa maneira, foi através de paradas mesmo que acontecem no mundo inteiro, que ainda precisam acontecer para mostrar que a gente existe, que a gente está lá. Porque se não fosse esse movimento, a gente não seria visto, sabe? E é interessante até pensar que a parada, ela movimenta a economia e mostra que a gente pode ser incluído até mesmo nesse mercado, sabe? E a partir disso que muitas marcas começaram a nos acolher, sabe? Ter um olhar pra gente, a de fato contratar pessoas que são LGBTs, que é um dos fatores mais importantes. Então, e assim a gente vai sendo incluído cada vez mais. Então, gente, a parada não é só festa, não é só ver a Luísa Sonza, Pablo Vittar, embora sejam maravilhosas, mas é também para mostrar que a gente existe, sabe? A Parada da Diversidade é uma manifestação. Talvez seja importante que as pessoas lembrem disso. Embora tenha um caráter de festa, e é uma celebração, é também uma manifestação. Então, por que precisamos manifestar o orgulho LGBT+? Porque nós vivemos dentro de uma sociedade que nos coloca constantemente em um lugar de vergonha, de apagamento, de exclusão, de invisibilidade. E acho que a gente vai trazer algumas informações aqui para mostrar o porquê que isso acontece, mas talvez esse seja o princípio mais básico da Parada da Diversidade. É uma manifestação pelo direito de existir de forma autêntica, plena e livre, né? E aí a gente começa a pensar, por exemplo, o quanto, trazendo um pouquinho mais para a comunidade gay, como a realidade de ser um homem gay é uma realidade suscetível a inúmeras experiências de repressão e violência, né? Felizmente, no Brasil, agora temos a homofobia criminalizada e equiparada a crimes de injúria,
racial, mas é algo super recente. E quando pensamos sobre homofobia no Brasil, sobre LGBTfobia mais no Brasil, é extremamente alarmante. Uma parada da diversidade num país como o Brasil, que hoje é considerado pelo 4º ano consecutivo o país que mais mata pessoas LGBT mais no mundo, e onde mais de 50% das mortes contra pessoas LGBTs no mundo acontecem só aqui, é muito expressivo e muito relevante termos uma manifestação que defende o orgulho e o direito de ser quem você é, acompanhado por 4 milhões de pessoas e que tem uma repercussão a nível nacional e mundial. Né? Então, ter uma parada da diversidade do porte como tivemos no último final de semana aqui no Brasil, sendo o Brasil o país que tem um histórico com a população LGBT+, da forma como é algo muito, muito importante. E talvez seja importante também fazermos uma diferenciação aqui, né, Lucas? Porque com frequência eu escuto as pessoas falarem sobre homofobia e fica uma certa dúvida do que é homofobia, afinal de contas, né? O que é essa homofobia que nos gera vergonha, culpa e acaba nos exigindo defender e manifestar o orgulho? Homofobia nada mais é, gente, do que qualquer tipo de comportamento que seja desqualificador, aversivo, violento contra a comunidade LGBT, e aqui sendo homofobia contra homossexuais especificamente, né? Direta ou indiretamente. Então, socar pessoas na rua é um crime de homofobia. Não termos pessoas homossexuais nas televisões, em campanhas publicitárias, ou até mesmo nas pesquisas, né, vide o nosso último censo do IBGE, também são retratos de homofobia. Por quê? Porque gays, pessoas homossexuais, pessoas LGBT+, existem, e apagar isso é um retrato de violência. Sim. E até mesmo na questão de empregos, né? Porque a gente não pensa por esse lado, é porque assim, a gente sempre pensa na homofobia, da gente apanhando na rua, mas a homofobia, e talvez a que mais causa prejuízo, é, por exemplo, não contratarem um gay porque ele é afeminado, ou pelo ambiente, ou ele não conseguir ficar no ambiente porque é muito homofóbico. Não contratarem uma pessoa trans porque... Enfim, preconceito, né? Transfobia. É a gente não poder comprar roupa e usar essa roupa porque a gente vai ser excluído de tal lugar. É a gente não ter educação na escola que fale sobre isso, né? Ou profissionais orientados. É a gente não poder ser a gente mesmo porque dentro de casa os nossos pais não aceitam. Então, assim, são microagressões, pequenas agressões que a gente vai passando a vida inteira, tanto socialmente quanto dentro de casa, e isso é a LGBTfobia, e a homofobia mais especificamente, porque a gente fala mais sobre homossexuais, sobre gays, isso vai juntando, sem a gente perceber, sabe, de uma maneira talvez até indireta, e chega um ponto que a gente tá tão cansado, com tanto medo, tão saturado, e a gente não sabe direito por quê, a gente só tem medo, a gente só se reprime, né? Então, talvez essa seja a maior agressão, essas microagressões. Porque, assim, é muito fácil identificar e as agressões violentas, né? De ser ofendido diretamente, de ser violentado na rua, mas as microagressões também causam efeitos muito grandes dentro de nós, né? Eu estava acompanhando que uma pesquisa da Agência Senado em 2016, Lucas, indica que 73% dos adolescentes LGBT+, sofreram bullying ou sofrem bullying nas escolas, e 37% já apanhou. Eu tô engolindo até seco aqui, porque uma pesquisa recente, em 2020, publicada pela Prefeitura de São Paulo,
indicou também que 63% dos jovens de 18 a 25 anos relataram sentir algum tipo de rejeição dos familiares após a saída do armário, e que apenas 59% revela sua orientação sexual para a família. Essas são algumas informações e alguns dados para olharmos um pouquinho em que condições vivem as pessoas LGBTs hoje mais no Brasil. E tu fala de mercado de trabalho, né, Lucas? E uma pesquisa recente, inclusive, indica que 38% das empresas brasileiras possuem restrições ao contratar pessoas LGBT+. Ou seja, ser um homem gay, simplesmente ter nascido um homem gay, faz com que nós percamos 38% das oportunidades de vagas de emprego no Brasil fora. Isso que nós ainda somos 2 homens gays, vivemos numa situação muito mais privilegiada dentro da comunidade LGBT+, no geral, mas não deixa de ser alarmante e não deixa de trazer impacto. E 38% que, de fato, se declaram, né? Praticamente, as Se restrições. declara. E existe aquelas que falam, galera, LGBT, a gente te ama. Mas te ama na hora de vender, mas não na hora de contratar. E eu acho incrível que vocês, na hora de vender, as marcas apoiem. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Mas vamos também preocupar na hora de contratar, porque assim, a gente vai estar vivendo um mercado de trabalho, uma situação econômica mundial, e principalmente aqui no Brasil, tão crítica, e a gente ter menos chance no mercado de trabalho só pela nossa identidade, pela nossa orientação sexual, sabe? É um pouco angustiante. É angustiante. Tô sendo... tô amenizando aqui, porque de fato é um cenário muito horrível, triste. né, gente? É horrível. Eu tava acompanhando recente uma pesquisa sobre a realidade de pessoas LGBT+ no trabalho, e os dados são alarmantes, né, gente? Desde sobre os índices de preconceito e discriminação, até o impacto na saúde mental dessas pessoas dentro do trabalho, porque pessoas LGBT+, por exemplo, 2/3 das pessoas LGBT+, já sofreram, já ouviram algum tipo de comentário preconceituoso dentro das empresas. Sendo que 1/5 descreve já ter sido agredida por líderes. Eu convido você que está nos ouvindo agora a pensar um pouquinho sobre como é a experiência de vida de uma pessoa que sofre violência, primeiro na família, depois na escola, e quando chega na vida adulta, eventualmente no mercado de trabalho. Recebendo ataques constantes de coisas que ela não compreende, por uma parte dela que ela não tem como mudar, que é a própria identidade. Né? Porque falamos da orientação sexual de uma forma muito aberta e abrangente, mas existe uma identidade gay. Nós, parafraseando Simone de Beauvoir aqui, nascemos gays ou nos tornamos? Sabe? Porque o processo de saída do armário é também um processo de se apropriar de uma identidade gay, de se reconhecer como. Então, não é algo tão simples quanto mudar a minha peça de roupa, por exemplo, ou mudar o corte de cabelo porque não me adequa. Na verdade, é algo que transforma e impacta a minha vida como um todo. Então, ser gay hoje no Brasil, dentro das famílias, dentro das escolas e dentro do mercado de trabalho é visto como um problema e, na verdade, é também uma questão, a homofobia, que o preconceito, né, é uma questão de saúde pública. Sim, e eu tava até falando com o John antes do episódio começar, porque a gente faz um podcast antes e depois a gente grava praticamente. E eu vou falar aqui de um ponto que pode parecer que não tem nada a ver com o episódio, mas tem. Quando a gente se entende como gay, a gente se entende como bi, enfim, qualquer letra ali da sigla,
a gente entende que a gente precisa. Tá, a gente não se encaixa ali no hétero, no cis, então a gente tem que se encaixar em outro lugar, né? E aí a gente vai na comunidade e a gente pensa, putz, para eu lutar por sabe, pelos meus direitos, para eu me encaixar no mundo, eu tenho, especialmente na comunidade LGBT, eu tenho que agir de X maneira. Eu tenho que fazer tal coisa, porque senão não vou ser aceito. E a grande questão é que não. Você, na verdade, não tem que ser alguma coisa. Você não tem que se encaixar em nenhum estereótipo. Porque a gente já sofre tanta agressão, né? E aí a gente chega num ponto em que a gente, beleza, eu sou gay, beleza, eu sou bi, e aí a gente ainda tem que tentar se encaixar em algum lugar, né? Tentar se encaixar na sigla. Mas você já é a sigla, entendeu? Você já tá ali sempre. Exato. Você não tem que se encaixar em nenhum lugar, porque você já está pertencente a esse lugar. E eu sei que é muito difícil, porque a gente se sente um pouco perdido, sabe, se a gente é atacado por um lado, a gente tem medo de ser atacado por quem a gente deveria nos acolher. E eu entendo que, de fato, muitas vezes a comunidade pode ser problemática, mas, poxa, tenta entender nosso histórico, né, o quão difícil que foi para todo mundo chegar aqui. Você que está ouvindo, imagina tanta agressão que chegou, tanta impacto na autoestima, e eu falo autoestima tanto física, mas quanto psicológica, intelectual, e também, poxa, não generaliza, sabe? Também tem tanta gente legal como você, que você pode se identificar, que vai te acolher dentro da comunidade, entendeu? Eu e o Jono, por exemplo, a gente é super legal. E a gente faz parte da comunidade. Tô brincando, galera. Mas, de fato, olha aqui, a gente tá fazendo um podcast justamente para acolher todo mundo. Ou pelo menos quem se identifica com a gente. E tem gente que fala tem gente que fala, não, ninguém nunca falou, mas tem gente que não se identifica com a gente e tá tudo bem. São maneiras de identificar, porque dentro da comunidade tem vários estilos de pessoa. Então não precisa seguir nenhum estilo de ser, de vestir, de comportamento, de ideias. Pode ser você. Porque você já é o LGBT, entendeu? Lacrei ou não? Não, lacrou total. Lacrei. Gente, dá like lá no meu Instagram, no meu TikTok, sabe? Porque agora que eu lacrei, tô esperando os likes. O Lucas, como um bom menino, gente, precisa de validação externa. Então, se vocês gostaram, já avalie esse episódio o máximo possível de estrelinhas para deixar a autoestima do Lucas bem feliz, por favor. Exatamente. Acho que só porque eu sou psicólogo que eu não tenho direito de ganhar likes. É verdade. Eu tenho sim. As pessoas às vezes acham que só elas têm problemas, Lucas. Elas esquecem que a gente também é gay e também tem lá as suas questões. Se fosse fácil assim, todo mundo fazia psicologia, um tava com carros voadores aí, né? Gays chegam na vida adulta. E eu respiro até fundo, assim, uma respiração pausada para poder falar desse assunto. Respiração da rinite. Respiração da rinite. Sim, gente, desculpa, é importante que vocês saibam isso. Não sei se é importante, mas é legal compartilhar de que estou gravando esse episódio no meio de uma crise de rinite. Então, se a minha voz parecer fanha, nasalada, a culpa é essa. Eu preciso interromper, às vezes, a gravação para poder espirrar. Mas... é mais um motivo para vocês darem like e compartilharem o episódio nos stories e marcar a gente. Sim. Não é? O Brasil precisa saber que eu estava com rinite nesse dia. E quando a gente fala sobre saúde mental e fala sobre o impacto da homofobia na saúde mental, é totalmente a nossa área, né, Lucas? Porque isso me choca de novo e me traz uma indignação quando eu vejo que pessoas LGBT+, têm 4 vezes mais chances de cometer suicídio do que pessoas héteros, cis. E que pessoas LGBT+, têm 3 vezes mais chances de fazer uso de substâncias, drogas em geral, na vida adulta do que pessoas héteros. A grande maioria, né, de pessoas héteros costuma parar o consumo de substâncias logo na adolescência. Entre pessoas LGBTs, esse consumo é 3 vezes mais frequente e se estende para a vida adulta. Por quê? É claro que a resposta ela é complexa
Varia de pessoa para pessoa, existem N fatores. Mas uma coisa em comum aqui, as estatísticas e os dados que nós trouxemos apontam, de que viver dentro de uma sociedade que nos oprime, que nos violenta, gera ansiedade, gera sofrimento. E, de alguma forma, isso precisa ser lidado, né? Então, para algumas pessoas, o uso de substâncias, as adições em geral, e até mesmo o suicídio, são estratégias, e aqui eu não vou entrar no mérito de se são saudáveis ou não, mas são estratégias para lidar com o sofrimento causado por todo esse histórico de preconceito, de discriminação e de angústia, né? Porque viver dentro de uma sociedade que está o tempo inteiro enfiando o dedo na tua cara e te dizendo, olha, você não deveria ser assim, você não deveria ser assim, você não deveria ser assim, é cansativo, gente. E nós chegamos na vida adulta naturalizando a homofobia porque ela já é internalizada. Mas eu convido vocês a refletirem um pouquinho sobre como foi a experiência de ter sido um menino gay. Porque eu sempre digo para os meus pacientes, Lucas, não me importa muito o que tu pensa hoje na vida adulta sobre as histórias da infância. Eu quero saber o que aquela criança sentiu, porque é aí que mora o grande ponto da história, né? Não sou eu hoje calejado. Nossa, eu falei exatamente sobre isso com o meu paciente hoje. Até arrepiei. Eu não quero saber o que você hoje calejado, sobrevivente de traumas, vai me dizer sobre o assunto. Eu quero te convidar a olhar um pouquinho para a experiência daquele menino que apanhava na escola e se sentia sozinho e não tinha com quem falar sobre. O que ele pensava sobre o que significa ser gay. E quantas das nossas crianças feridas, dos nossos bons meninos, fazem parte da nossa vida adulta, das nossas relações e influenciam a forma como nós pensamos a vida e como escolhemos, inclusive, o que faz sentido pra gente no presente ou não, né? Então, é muito triste quando eu vejo essas estatísticas, porque essas estatísticas não são do acaso, elas aparecem nas clínicas, elas aparecem nos atendimentos. Eu tenho inúmeros pacientes que tiveram ideação ou tentativa de suicídio, vários pacientes que têm relação com substâncias, relações difícil mesmo, aditivas. Então, é um retrato muito chocante, porque quando pensamos sobre a parada da diversidade, por exemplo, eu ainda recebo mensagens de pessoas dizendo que são contra, que não apoiam, e que se posicionam com um discurso também repressor, violento contra a própria comunidade, às vezes sem nem se dar conta. Eu acho que é isso. E depois a gente se pergunta, né? Por que existe tanta prática do sexo sobre o uso de substâncias no mundo LGBT? Por que que tantos gays se drogam? Por que isso? E aí a gente que às vezes consegue passar, não reproduzir esse comportamento de drogas, mas às vezes reproduz outro comportamento que pode ser nocivo pra gente, a gente julga nessas pessoas. Mas, poxa, será que você não tem outro comportamento que faça mal a você mesmo por essa dificuldade, por essa tanta batalha que a gente enfrentou na nossa vida até a gente chegar aqui? Então, por isso que a gente tem que, ao invés de ter o olhar moralista, ter o olhar realista, porque, cara, você também sofreu. Você também está sofrendo por isso. Então, assim, cada um consegue lidar da maneira que consegue ali, que é possível. E eu sei que muitas vezes existe, de fato, um preconceito dentro da comunidade, e a gente já falou muito sobre isso nos outros episódios, mas e eu não tô falando pra você, beleza, obrigado, tá, por ser gordofóbico, obrigado por me excluir. Não é isso. Mas é pra gente ter um olhar mais amplo dentro da comunidade pra não generalizar, sabe? Porque falar, toda comunidade é assim, a comunidade é aquilo. Não, existem pessoas que são assim, existem pessoas que fazem isso. Então, assim, da mesma maneira que vão ter pessoas que conseguem lidar de uma certa
da maneira com problema X, vai ter gente que consegue da maneira Y, sabe? Então, assim, ao invés de julgar, tenta acolher, porque não é só as outras pessoas que você vai estar acolhendo, é você mesmo indiretamente, porque a gente se projeta muito para as outras pessoas, né? Então, e tudo que isso que você falou, acho que casa com isso que eu falei, sabe? De, gente, vamos olhar um pouquinho para tudo que você passou e acolher as outras pessoas, porque indiretamente isso vai fazer bem para você. Não é esse papo de, eu jogo pro universo. Não, que literalmente fazer bem para você psicologicamente Sim, falando. sim. Eu falei no começo de que esse era um episódio onde falaríamos de assuntos pesados e que daria gatilho. Mas eu também não quero ficar falando só sobre as dificuldades de ser um homem gay dentro de uma sociedade homofóbica. E eu friso isso, porque as nossas dificuldades e o que nós descrevemos aqui acontecem porque somos pessoas LGBT+, dentro de uma sociedade homofóbica. E não porque a homossexualidade nos causa isso, mas sim a homofobia. Então, eu gostaria de tirar um momento, Lucas, para falarmos também sobre o que tem de positivo e o que tem de bonito aqui. E me fala, na tua opinião, uma vantagem de ser um homem gay. Parece a vantagem de ser invisível, né? Aquele filme, aquele livro. Mas eu diria que, e eu falo isso até com base na minha história, que tudo que eu passei me fez ter uma visão muito mais, em muitos aspectos, muito mais acolhedora e madura de muitas questões, e talvez até por isso eu optei pela psicologia e, consequentemente, pelo trabalho que eu faço. Então, de uma certa maneira, ser gay e vivenciar tudo isso me fez me tornar uma pessoa que se destaca, sabe? Que consegue se destacar, que consegue ir bem no trabalho, uma pessoa que tem visões maduras sobre si, sobre o mundo. É claro, gente, eu estou falando que eu sou perfeito, mas que eu consegui, sabe? Por eu ser gay e por observar ter essa sensibilidade maior, né, pelo que eu passei, porque as outras pessoas passaram, eu consegui me destacar em muitas áreas, me desenvolver em muitas áreas, porque a gente, de certa maneira, é obrigado, mas que bom, sabe? Que bom. E isso é uma coisa que eu reparo em muitos dos meus pacientes, sabe? Uma coisa bem geral. Total, eu concordo total contigo. E compartilho do sentimento. Acho que ter sido uma da grande vantagem que eu percebo de ter nascido um homem gay é a sensibilidade. Claro, ter me tornado uma pessoa mais empática e mais sensível com o sofrimento e com a dor do mundo. E especialmente de aprender a respeitar as diferenças, sabe? Eu lembro que quando eu era criança, por exemplo, eu sentia muita raiva e ficava super desconfortável de ver outras crianças sofrendo bullying por motivos gerais, que não necessariamente fosse pautado na sexualidade. E até hoje é um negócio que me pega muito forte na vida adulta, perceber pessoas sendo em situação de sofrimento de alguma forma, por motivos variados. E eu me pergunto, se eu tivesse nascido um homem hétero, se eu seria assim. É difícil, né? Porque quando a gente olha para os homens héteros da vida na rua, hoje no presente, percebe como eles se relacionam com as outras pessoas, parece mais difícil. Isso é outro ponto que eu gostaria de falar. As minhas amizades. Eu consigo ter mais amizades mais talvez estáveis e com pessoas mais sensíveis e que tem esse olhar mais acolhedor que amigo tem que ter, por eu ser gay. Talvez se eu fosse um homem hétero, talvez eu não teria, sabe? Porque existe toda essa cultura hétero. Ou talvez eu teria, assim, muito tarde na minha vida, até a gente ter esse amadurecimento, né? Porque o homem hétero demora a perceber as coisas do mundo, né? Porque já é inserido, assim, naquela prepotência, não sei o quê. E uma vantagem foi essa, assim, também, de ter amizades mais estáveis, mais acolhedoras. Então, que eu percebo na minha vida. Pois é. É difícil falar sobre as vantagens de ser gay, né? Porque... tem uma que eu lembrei. Fala.
ficar com Eu ia homens. falar isso. Eu tava fazendo toda uma introdução aqui, mas eu ia chegar nesse Ah, ponto. não. Ia... Estraguei. Ah, estragasse, poxa. Você quer fazer? Aí o Matheus corta. Não, ninguém vai cortar a edição, não. A gente vai manter isso aqui mesmo. O Lucas estragou. Ah, então tá. Eu ia falar que ficar com um homem é bom, mas não, porque não é com qualquer homem. Eu acho que ficar com homens da comunidade LGBT+, é bom. Vamos lá. Especialmente os homens gays costumam se cuidar, são bonitos, são estilosos. E aqui, quando eu digo de bonitos e estilosos, abre espaço para sua interpretação, meu amor, porque existem N estilos, N tipo de belezas. E eu acho que os gays acompanham e se encaixam em todos eles. É incrível. Eu fico chocado. Eu não tenho um paciente feio, gente. Aqueles. Como é que pode, né? Sabe? É chocante. Amei essa observação. Que baixo, né? Eu não tenho nenhum paciente feio. Que horror. Mas uma verdade é que a gente também tem uma maior sensibilidade, né? Não só para psicologicamente falando, acolher as pessoas, né? Também a gente não é a Madre Teresa de Calcutá, mas eu falo assim, tem uma sensibilidade para situações, né? E talvez por isso que a gente desenvolva bem o nosso senso de quem a gente é, o nosso senso do que a gente gosta de vestir, nosso senso de se cuidar. Então, eu acho que aí tá o ponto. Eu acabei de ter esse insight, não sei se faz sentido. Faz bastante. Eu tô aqui até pensando. É uma terapia, porque pra mim, viu? Uma terapia. É? Mas tá sendo uma terapia. Não sei pra vocês que estão ouvindo, nem pro Jonah, mas pra mim. Tu diz ou é o podcast ou esse episódio específico? O podcast, porque ele faz a gente organizar essas situações na nossa mente, né? Então, ajuda. É verdade. Tem um negócio interessante que a profissão da psicologia é uma profissão solitária, né, Lucas? Nós trabalhamos sozinhos, com os nossos pacientes, e é isso. E eu tô parando pra me dar conta que eu acho que eu nunca tive uma troca com outro psicólogo gay que pudesse me ajudar a refletir sobre questões da minha vida. Então, é uma coisa importante que a gente faz aqui, profissionalmente, pra mim, e pessoalmente Pra mim também. Isso é muito verdade, porque assim, eu custo a ter. É claro que eu tenho meus amigos da faculdade que são psicólogos, mas é difícil a gente compartilhar porque são situações muito diferentes profissionalmente falando. Então, assim, já é muito difícil. E aí, de homem gay, então, putz, nem se fala. Então é interessante a gente ter essa troca, né? Porque a gente se ajuda muito. E ajuda outras pessoas a refletirem, pelo menos. Nem me fala de pessoal da faculdade, porque os meus colegas de faculdade estão tudo compartilhando fake news na internet. Você tá brincando? Não tô brincando. Eu tenho inclusive colegas da época de faculdade que no início da pandemia estavam compartilhando fake news sobre o vírus comunista da China. É difícil, gente. É complicado. Vamos processar? Vamos seguir pro SEG pra poder acabar com essa discussão. Eu já tô com vamos. bode. Então tá, vamos de SEG. E para o SEG de hoje, abrimos uma caixinha de pergunta especial nas nossas redes sociais para falar sobre os prazeres e dores de ser um homem gay. E vamos aos comentários da galera. E a primeira caixinha que nós recebemos diz: acho que meus desprazeres seriam a homofobia internalizada, conjunto de todas as coisas que me fizeram acreditar que não mereço respeito, afeto e que sempre tenho que estar mais compensando algo para alguém, que eu, na verdade, é para mim, não é para o outro. E sabe uma coisa? Isso é muito ruim, a homofobia internalizada, porque significa que você ainda não se aceitou. Eu não falo assim da maneira mais
superficial. Eu falo assim, da gente não se aceitar, não ter a nossa autoestima, da gente não gostar do que a gente vê no espelho, da gente não ter autoestima para conquistar coisas grandes, pra gente comemorar as nossas conquistas. E assim, e aí gera um ciclo de problemas, que é justamente o que ele falou, muito grande. Então, homofobia internalizada, e por isso que eu falo, aceitar a comunidade é se aceitar. Então, talvez esse seja um dos trabalhos mais difíceis depois da gente se declarar, né, LGBT. Nossa, sim. Sim. Então, tem essa barra aí, Porque essa é um questão. limiar de conseguir saber o que é homofobia internalizada e o que não é. É difícil encontrar esse ponto de né, de cruzamento. A próxima mensagem diz: ser gay é ser corajoso e forte. E a minha maior dificuldade é me portar frente à minha família, pois mesmo todos já sabendo, eu me reprimo muito. Muito comum, né? É, e assim, eu falo até para as pessoas que não se declararam, não conseguiram ter relações com outros homens mesmo querendo, e para todo mundo que se acha fraco, cara, só de você ser gay no mundo como esse, só de você ser LGBT já é uma coisa muito, muito corajosa de você ter chegado até aqui, sabe? Mostra muito o seu potencial. Parece muito livrinho de autoestima, né? Mas, autoestima não, de autoajuda, mas não é. É difícil, né? E você sabe, você que está nos ouvindo, você sabe o quão difícil é, né? Quão difícil foi chegar até aqui e quanto é. Então, já é muita coragem, já é muita força, né? Tenho orgulho de poder ser eu mesmo sem precisar mascarar nada pra ninguém. É sobre isso e tá tudo gay, gente. Eu percebo comigo e entre amigos gays um medo grande de estarmos sem o parceiro. Por quê? Primeira coisa, gays, vocês sentem medo de sair, de fazer coisas sem os seus parceiros, namorados junto? Eu percebo que para muitas pessoas sim, e percebo também que isso acontece especialmente por ansiedade e insegurança em muitas situações, né? Afinal de contas, os nossos relacionamentos com frequência são a principal fonte de afeto e de segurança na vida. Então, é natural que quando estamos numa relação, tenhamos esse vínculo de querer trazer sempre o parceiro junto. Para muitos de nós, né? E aí eu acho que Hot Stopper foi um ícone e viralizou no mundo por isso, porque mostra o como não tivemos ao longo da vida esse espaço de poder curtir os nossos namorados, de poder ter encontrinhos, de apresentar para amigos e família. Então, chegamos na vida adulta com vontade de querer provar e de mostrar e de usar e de curtir esse momento o máximo possível. Então, talvez seja esse um dos grandes motivos. Quer complementar alguma coisa, Lucas? E eu sempre falo que um dos momentos mais interessantes para você se observar como pessoa é dentro de um relacionamento, porque tudo que a gente esconde, ele aparece muito forte dentro de uma relação. Então, é interessante saber de onde que vem, talvez, essa insegurança e o quanto que ela diz sobre você, né? Então, não necessariamente a insegurança ou qualquer questão que você tenha com o seu namorado seja de fato com o seu namorado. Talvez seja uma questão anterior a ele e que diz mais sobre você, né? Então tem que analisar isso para ver se é algo atual, no sentido de surgiu agora, ou não. Eu tenho uma grande dificuldade de me relacionar com outros homens, mesmo sendo gay. Eu também. Na verdade, e eu acho que entra muita questão de como a gente se entende como gay, de como a gente acha que é um relacionamento, porque tem gente que idealiza demais, tem gente que procura demais, e quando eu falo procurar demais, criar um filtro ali, como se fosse um filtro que você estivesse escolhendo ali um item no Magalu, e aí
Aí você filtra o que é alguém dessa maneira específica, fisicamente, comportamentalmente falando, não sei se existe essa palavra, comportamento, enfim, personalidade e... que resume personalidade e aí é muito complicado realmente se relacionar. Outro ponto é que às vezes é difícil pela questão da autoestima, então se relacionar com outros homens talvez nesse momento não deva ser sua prioridade, mas cuidar um pouco de você, porque vai ser uma consequência se conseguir se relacionar com outros caras, né? Exato. Como que você se relaciona com os elementos da própria homossexualidade, sabe? Como é pra você se reconhecer um homem gay? Né? Porque ou como você se relaciona com outros homens é só uma consequência e um retrato de como você lida consigo. Uma nova caixinha aqui de perguntas diz que uma das minhas dificuldades é provar competência em dobro em relação ao hétero. Mexe comigo, sabia? Esse tipo de pergunta mexe comigo, porque essa é uma queixa frequente em clínica dos meus pacientes. E, infelizmente, é uma realidade, gente. Com frequência, precisamos nos provar em dobro, em triplo, mais competentes se comparados com pessoas héteros, com homens héteros em geral, né? Acho que a grande questão aqui é poder calcular o esforço do quando isso vale a pena e o quando isso é apenas uma estratégia que a própria homofobia internalizada te mantém preso num lugar, numa crença sobre quem tu é, né? Porque às vezes a gente precisa se provar no mercado de trabalho, no trabalho, para ganhar uma promoção. Às vezes a gente só faz isso dentro das famílias, por exemplo, para dar nos dedos ou para dar o troco em algum parente ou algo do tipo. Então, escolher os lugares onde de fato a competência precisa ser provada e que você tem energia para validar e testar, talvez seja um grande ponto. Eu ia falar justamente isso, sabe? Eu sei que eu vou falar, não seja assim, porque muitas vezes a gente precisa, por exemplo, no trabalho, mas não vamos ser dessa maneira em todos os lugares, em todos os momentos de vida, porque a nossa energia ela é limitada. Então você tem que pensar, será que eu tenho que provar alguma coisa nessa situação? Será que vale a pena da minha energia? Será que eu não poderia usar essa minha energia para fazer outra coisa mais interessante? Então aí é já uma questão para você começar a pensar. E para fechar, eu recebi uma mensagem do nosso excelentíssimo editor do podcast, falando que orgulho de trabalhar com os melhores psis do Brasil. Um fofo, né, gente? A gente ama, te ama, ficamos Matheus. boiolinhas aqui, olha que fofo. Esse é um episódio controverso, parece que vai do lixo ao luxo, e depois volta pro lixo, e agora a gente tá tentando voltar pro luxo de novo. Fala sobre dores, desprazeres, sabores e dissabores dentro da comunidade. Mas quem sabe a nossa pretensão aqui com esse episódio seja, mais uma vez, só te lembrar que tudo bem ser quem você é. Tudo bem ser gay e que você pode ser gay, tá bom? Pode gay, tá tudo bem. Ai, amei esse link com o nome. Né? Então, galera, eu sei que para muitas pessoas pode estar difícil, né? A vida pela questão da sexualidade, mas a gente quer mostrar que apesar disso tudo, que você tem que enfrentar isso tudo muito pesado que a gente falou, mas também existe um caminho em que você pode ser acolhido, né? Como a gente está oferecendo aqui nesse podcast. Então, muito obrigado a quem ouviu a gente até agora. A gente te ama já. E como que faz para te acompanhar em outras redes? Pode me acompanhar pelo Instagram, pelo TikTok, como @meupsiegay, sem acento. E você? _ Lucas Devito, TikTok, Instagram. E é isso. OnlyFans também. Exatamente. Então, galera, muito obrigado. Um beijinho, se cuidem e até a próxima. Tchau!